Então tá. Olha esse slide. Caraca, que vergonha de professor que eu sou. Na moral, designer. Não, eu fiz um slide fofinho, tava falando pro Wesley que. Enfim, tem uns temas que às vezes podem ser meio maçantes, assim, nas ciências sociais, então eu quis dar pelo menos um gosto visual de estar aqui acompanhando, mas enfim. Apesar de que às vezes as coisas, temas em ciências sociais e tal, são meio maçantes e tal, até pra gente que faz o curso, são muitos textos com uma linguagem super chata, óbvio, acadêmica e tal, de uns caras europeus, enfim, outras paradas. Mesmo assim é muito importante, sabe? Então vale a pena. Tipo, um pouco de tédio, mas enfim, depois quando aprende, vale a pena ter aprendido. E aí, contextualizando para vocês, a gente. As aulas de sociologia que a gente deu. A gente deu dos três autores clássicos, né, das ciências sociais, que Durkheim, Marx e Weber. Depois, e aí Durkheim e Weber, quem deu foi o Thiago. Os vídeos estão no YouTube, se vocês quiserem ver. A que eu dei de Weber também está no YouTube. Estão os vídeos lá gravados e tal. A gente subiu lá. A gente não, né? Wesley, eu acho. Mas depois o Wesley deu aula de contratualistas. E aí agora, essa é a próxima aula. Todas essas aulas estão no YouTube, então se vocês não viram ainda, enfim, se quiserem ver, tá lá, ok? Tá gravadinho. E aí hoje a gente vai dar prosseguimento, falando de escola sociológica francesa, que é a herança intelectual de Durkheim. Durkheim deu as contribuições dele enquanto autor da sociologia clássica, principalmente falando de fato social, falando de solidariedade, falando de consciência coletiva, falando de representação coletiva. Isso tudo lá no Thiago. Do vídeo do Thiago vocês vão entender, se vocês ainda não conhecem. E aí a escola sociológica francesa é uma etapa depois, assim, porque Durkheim, durante toda a vida dele, ele teve uma luta, assim, uma causa pessoal que era tornar a sociologia como vista enquanto uma ciência autônoma, legítima, que fosse válida para além da vista tipo enquanto autônoma das ciências humanas, certo? Porque antes não existia sociologia enquanto disciplina. Fazia parte do grupo de ciências humanas, junto com filosofia, com psicologia, enfim. E aí Durkheim ele é considerado o pai da sociologia, no caso, porque ele faz esse esforço, ele que vai por essa causa de querer demonstrar para os outros intelectuais, para a sociedade, para as universidades, que a sociologia devia ser considerada como um saber autônomo, legítimo, que devia ser ensinado nas universidades, enfim, que devia, de fato, assumir esse status de ciência por si só. E aí ele teve todo um trabalho de criar uma metodologia, de olhar para a sociologia com um rigor científico. Ele vem de uma época em que a ciência humana ela ainda é muito... As ciências humanas, elas ainda são muito espelhadas no modelo científico que era aplicado para as ciências exatas. Então, por exemplo, Comte era um autor antes do Durkheim que a gente tinha positivista, né? Que tinha muito isso, de achar que era possível fazer uma ciência humana, as ciências humanas a um modo científico das ciências da natureza. No final das contas, isso foi ultrapassado, tal. Durkheim, inclusive, criticou o Comte por isso. E porque, enfim, não tem como você comparar, estudar um organismo vivo, como que é a sociedade, sabe? Com pessoas, com vontades, com interesses, do que não tem como comparar isso a estudar, sei lá, um átomo, um universo, estrelas, astronomia, sei lá. Porque o objeto, no caso, apesar de ter seu movimento, ter suas dinâmicas, não é como a sociedade, que é um organismo vivo, e não é que nem estudar, tipo, não pode ser igual estudar biologia, porque os animais não têm cultura, sabe? Então, não tem como você fazer a mesma abordagem científica para todos os tipos de ciência, isso não funciona.
E aí Durkheim, ele é o primeiro assim a se empenhar a olhar para a sociologia e querer criar um método científico voltado para a sociologia. Ele é o primeiro que para assim, e sistematiza. Bom, então tá, então sociologia é uma ciência. Qual vai ser o objeto dessa ciência? E ele elege os fatos sociais para ser o objeto da sociologia. Então esse é o objeto da sociologia para Durkheim, né? Os fatos sociais. E, enfim, nos trabalhos dele ele traz muito dados, porque para ele é importante esse rigor científico, sabe? Não significa que, enfim, vai ficar falando qualquer coisa, não. É uma ciência, ciências humanas são ciências. Existe método, existe comprovação, existe teoria, existe, enfim, rigor, mas de uma forma que não é a mesma que as ciências biológicas, as ciências da natureza, as ciências exatas, certo? Então, isso, mais ou menos, o contexto do, do Durkheim, assim, o que foi a vida dele enquanto intelectual, além de produzir obras que foram muito importantes para o desenvolvimento da sociologia, conceitos que foram muito fundamentais. O cara ainda estabeleceu esses critérios metodológicos. Ele escreveu um livro e tal, falando: ó, você quer ser sociólogo? É assim que se faz. Estou propondo esse método. É assim que eu tô achando que é melhor e tal. Então ele é realmente um personagem assim central na história da sociologia. E, e é isto. Esse é o contexto, né? Aqui, fundada por Émile Durkheim. O que é, no caso, a Escola Sociológica Francesa? É toda a tradição da sociologia vinda da França. E aí isso começou com Durkheim, porque ele foi esse cara que fez o esforço, né, como eu disse, de lutar para a sociologia ser uma ciência reconhecida enquanto uma ciência autônoma, e ao mesmo tempo foi ele que conseguiu incluir a sociologia nos cursos das universidades da França. E ele é considerado tipo o primeiro professor assim de um curso de sociologia. Então, ele que deu esse start assim na sociologia francesa, né, no caso. E e aí a escola sociológica francesa começa, né, com Durkheim, mas outro autor também que é considerado fundamental é o Marcel Mauss. Marcel Mauss, Marcel Mauss, como vocês quiserem. Enfim, me obrigado. E, e é interessante, casos de família, porque o Marcel Mauss ele é sobrinho do Emile Durkheim. E ao mesmo tempo ele já era um antropólogo também e etnólogo, mas também teve tipo contribuições muito importantes na área da sociologia, porque na França a sociologia e a antropologia elas são muito próximas. Não tem uma diferença tão marcada assim quanto em outras escolas, por exemplo, em que a antropologia fica ali muito no âmbito do cultural e a sociologia fica muito no âmbito das instituições. Enfim, isso é mais mesclado na França, pelo motivo inclusive que a gente vai ver aqui, que é o que caracteriza a escola sociológica francesa, que é a predominância do simbólico na teoria deles. Isso a gente vai ver mais pra frente, calma. Vou explicar melhor. Mas só para mostrar para vocês, fazer um pouco esse contraste da escola francesa, da escola sociológica francesa com as outras, assim. E aí o Mose, ele é sobrinho do Emile Durkheim, ele é etnólogo, ele é antropólogo, e aí ele tem contribuições importantes para a sociologia também, porque, como eu disse, não é tão diferente. E os dois, eles trabalham juntos, né? Marcel Mauss é tipo um assistente também do Durkheim durante algum tempo. E... Mas ele também é um autor por si só muito importante, sabe? Ele tem contribuições de textos, de obras que ele escreveu que são clássicos assim das ciências sociais. E, enfim, acho que o ponto de partida para a gente entender o que é essa escola sociológica francesa é esse, e principalmente a gente enfocando na questão dos fatos sociais, porque é isso que vai caracterizar a escola sociológica francesa. Enfim.
Como eu disse, para Durkheim, o objeto de estudo da sociologia, eles são os fatos sociais, certo? O que são os fatos sociais? Eles são regras, normas que ditam formas de sentir, de pensar, de agir dos indivíduos. São como as regras sociais que são impostas aos indivíduos, não de forma direta, mas através de uma consciência coletiva que paira sobre os indivíduos, enfim, e essa consciência coletiva são valores compartilhados pela sociedade amplamente, por mais que um indivíduo ou outro não compartilhe desses valores. A sociedade legitima e alimenta esses valores, assim. E aí os fatos sociais, então, são essas formas de pensar, de sentir, de agir, que evocam essa consciência coletiva e que tem 3 características principais. Os fatos sociais, eles são anteriores, ou seja, são regras sociais já postas como parte da sociedade antes do indivíduo nascer, faz parte da vida de todo mundo. É meio que uma concepção de uma sociedade que você já nasce, a sociedade já está pronta, certo? Então, essas regras que existem são regras que anteriormente já estavam postas. Exteriores, são anteriores, exteriores e coercitivos, melhor falar assim. São as características dos fatos sociais, anterior, exterior, coercitivo. E aí, anterior por isso, porque você nasce e a sociedade já está posta e abarca todo mundo. Exterior, porque não depende das consciências individuais para existir. A consciência coletiva ela vai se perpetuando ao longo do tempo. Ou seja, por mais que os indivíduos morram, sei lá, por mais que os indivíduos passem, a sociedade ela fica, a consciência coletiva fica. E ela é passada de uma geração para outra através da educação, das instituições, da socialização. E por mais que mudanças sociais seja algo palpável, algo que acontece, o Durkheim ele fala que elas acontecem de forma muito lenta e muito gradual, de uma geração para outra, nessa passagem e transmissão também, porque para ele, caso essa mudança seja feita de forma muito brusca, isso vai quebrar a sociedade, vai, enfim, entrar num estado de caos completo, anarquia, enfim. Porque Durkheim ele também trabalha muito nessa linha da coesão social. Ou seja, ele vê a sociedade enquanto um corpo e cada indivíduo como uma célula desse corpo. E aí essas células interagindo e tal, não sei o quê, papapá, fazem com que esse corpo ele funcione de forma saudável, enfim, bem. E caso alguma dessas células, esses indivíduos, ou conjunto de indivíduos, não esteja cumprindo bem a sua função social, esse corpo pode adoecer, enfim. Coisas ruins podem acontecer. Então ele trabalha bem nessa linha da ordem, assim, sabe? Coesão social, anomia é um conceito que ele fala. Anomia quer dizer justamente o adoecimento desse corpo social, ou seja, quando as coisas não funcionam bem, quando entra num estado de anarquia, quando entra num estado de conflito, enfim. Isso foi criticado depois por outros autores também, sei lá, alguns outros autores eles falam que eles naturalizam essa situação de conflito, sabe? Tipo, a sociedade sempre vai ter conflito. Por exemplo, o próprio Marx ele fala que é isso, a sociedade é uma relação sempre conflituosa de classes, sabe? E isso gera transformações. Mas Durkheim não, ele é mais o natural da sociedade é a ordem. Se não tiver ordem, a gente entra num estado anormal. Não anormal, mas de exceção de alguma forma, que é o de anomia. Enfim, isso também faz com que ele tenha conceitos como solidariedade mecânica e orgânica. A solidariedade é justamente uma obrigação dos indivíduos de colaborar de alguma forma para que essa sociedade funcione bem. E aí ele distingue, né, a solidariedade mecânica da orgânica. A mecânica são de sociedades pré-industriais, ou seja, sociedades menores, grupos sociais que vivem no campo e tal, que tem uma relação mais próxima, mais embalada pelo afeto, por exemplo, que as pessoas se conhecem e tal. Então,
a solidariedade aí, nesses casos dessas sociedades pré-industriais, elas são diferentes do tipo de solidariedade que você encontra nas sociedades industriais. Porque nas sociedades industriais já existe uma relação mais impessoal, ou seja, muitas pessoas vivendo em centros urbanos, tendo seus trabalhos, enfim, tendo suas rotinas. As relações ao longo do dia, enfim, ao longo da vida, conforme você mora numa cidade, não são como vivendo, por exemplo, no campo, porque você não consegue estabelecer conexões tão duradouras assim, ou, enfim, com todas as pessoas que cruzam o seu caminho, sabe? Porque, enfim, é muita gente, é muito estímulo, é muita coisa acontecendo, mas de alguma forma também na cidade existe um tipo de solidariedade orgânica que, que tem a ver com o tipo de divisão social, tipo de divisão do trabalho, divisão social do trabalho que se cria, e todo mundo está integrado ali dentro de como se fosse uma grande máquina, sabe? Então, todo mundo desempenha a sua função dentro dos mercados de trabalho, enfim, e todos colaboram de alguma forma para que essa sociedade funcione. Enquanto que na solidariedade anterior à mecânica, é muito mais uma questão voltada para um apelo mais moral, afetivo, ético, enfim. Não vai sacanear a pessoa que sempre foi teu vizinho, que sempre viveu ali com você, tá entendendo? Então, ele faz essa distinção, mas para ele, a questão aqui é que para ele é importante justamente essa ideia de que as pessoas vivem em sociedade e existe, e elas sentem, seja de forma mecânica ou orgânica, essa obrigação de contribuir para o tecido social, de contribuir para que a sociedade funcione e para o bom funcionamento dela. Sentem que devem não atrapalhar, enfim. E aí eu acabei de perceber que eu esqueci de explicar o terceiro fator dos fatos sociais. Vou voltar porque pode ficar confuso, então. E aí, como eu estava falando, vou definir de novo. Então, os fatos sociais, eles são caracterizados como toda maneira de agir, de pensar e de sentir que moldam o indivíduo às regras sociais da sociedade em que ele vive. E existem três características principais desses fatos sociais. E o fato social é o conceito mais importante de Durkheim. Por isso que é importante saber. As três características dos fatos sociais são: os fatos sociais são anteriores, ou seja, são regras já postas como parte da sociedade antes do indivíduo nascer e faz parte da vida de todo mundo. São exteriores, ou seja, não depende das consciências individuais para existir, mas sim de uma consciência coletiva que tem a ver com tudo isso que eu acabei de explicar aqui. E acabou desembocando, eu perdi um pouco o fim, mas enfim. E a terceira característica é que os fatos sociais eles são coercitivos, ou seja, caso o indivíduo desrespeite essas normas, ele vai sofrer algum tipo de intimidação, algum tipo de repreensão, algum tipo de punição. Ele não vai passar ileso. Então, às vezes, mesmo o humor, mesmo você ser ridicularizado, por exemplo, é uma forma de coerção, porque você está fugindo do que é posto como fato social. E aí isso varia, né? Tipo, pode ser o riso, pode ser a ridicularização, pode ser, enfim, às vezes bullying também. Tipo, bullying é uma forma de se manifestar. Até, por exemplo, o sistema judicial, sabe? Sistema carcerário e tal. Então, se você comete crime, né, o que aquela sociedade estabelece como crime, se você transgride isso, você é retirado da sociedade, enfim, e colocado em prisão sob o pretexto de que você vai ser ressocializado. Roberta, seu áudio parou. Ah, agora, deixa eu ver. Não, não. Ainda não estou escutando, não estou escutando. E agora? Agora sim, mas agora não. Só,
Meu Deus. Isso, agora eu tô te escutando, meu Deus. Peraí. Estão ouvindo agora? Agora sim. Tá. Acho que é melhor, então. Porque esse fone ele é muito ruim, cara. Eu esbarro nele, ele para. Não entendo, sabe? Ah, tem vontade própria, coitado. Eu só vou ter que aumentar o volume do meu computador, porque aí senão não escuto vocês. Ah, Gente, se eu estiver indo muito rápido, falem, tá? Deixa eu ver, enfim. Como que tira isso? Não sei nem mais. Olha isso. Tá tranquilo. Olha, então. E eu tô na aba do slide, então, às vezes, se alguém falar alguma coisa no chat, você me interrompe também, tá? pode deixar, pode deixar. Tamo junto aqui. Que é o mais brabo. Então tá. Enfim, e essa é a conceitualização do Durkheim sobre fatos sociais. Ele faz essa conceitualização, ele tem esse trabalho de entender os fatos sociais, porque para ele os fatos sociais são o objeto da sociologia. A sociologia tem que se preocupar com os fatos sociais, sabe? Então, por isso que é um conceito central para ele, porque é de onde ele parte, tanto para defender toda a metodologia dele, toda a questão da sociologia ser uma ciência, ter que ser vista seriamente enquanto tal, quanto da teoria dele enquanto autor mesmo, sabe? Então tá. E aí, Durkheim dá essa contribuição importantíssima sobre fatos sociais, né, para a escola sociológica francesa. E o Mauss, que é o Marcel Mauss, que a gente falou, ele aperfeiçoa esse conceito de fatos sociais. Por quê? Porque ele consegue perceber que Durkheim está deixando escapar um elemento muito importante da vida social, que é a dimensão simbólica. Ou seja, para Durkheim, vou explicar melhor. Para Durkheim, essa separação entre indivíduo e estrutura, indivíduo e sociedade, está muito marcada, sabe? É tipo, a sociedade impõe suas normas, suas regras sobre os indivíduos, através das instituições, da educação, da socialização, e os indivíduos acatam isso. Podem até não acatar, podem até, enfim, desobedecer, mas vão sofrer as consequências até se ajustar, enfim. Se não se ajustarem, vão passar a vida toda tendo que lidar com isso, tendo que lidar com essa. Enfim, essa. Perdi a palavra, mas é isso aí, vocês entenderam, eu acho. E aí o Mauss, ele é bem sucedido em mostrar que essa diferenciação entre sociedade e indivíduo não existe de uma forma tão marcada quanto o Durkheim coloca. Apesar de sim existirem esses polos, né, o que é extremamente individual, o que é muito social, enfim, existe um ponto de encontro. A sociedade não se impõe de uma forma tão bélica, sei lá, esqueci a palavra, hein? Não tá vindo, mas, tipo, de uma forma, sei lá, tão taxativa, assim, tão quadradona, assim, em relação às pessoas, sabe? Autoritário? Isso, perfeito. Tão autoritário, tão quadrado mesmo, sabe? Tão de cima para baixo, enfim, acata e é isso, acabou, beijo. O Mauss, ele tá justamente questionando isso ao mostrar que a dimensão simbólica faz parte da vida social, ou seja, existem significados que são difundidos, existe o apelo do afeto, sim, mas de uma outra forma diferente do que ele falava, do que o Durkheim falava da solidariedade mecânica. Deixa eu ver aqui, que está mais esquematizado, para eu ler para vocês. Tá. Ó, Mauss ultrapassou seu tio ao cunhar o conceito de fato social total. O fato social é, em Durkheim, caracterizado pela obrigação. Exemplo disso é o papel que ocupa a coerção. Como eu falei, se desrespeitar, acabou para você. Mas, enquanto que com o aperfeiçoamento teórico de Mauss, um fato social total passa a ser um fenômeno simbólico.
Moe supera Durkheim ao formular que os fatos sociais não são coisas, mas sim símbolos. É a partir de então que o esforço de entender o papel dos símbolos na vida social passa a integrar a tradição da escola sociológica francesa. É também com a consolidação do conceito de fato social total que essa tradição passa a articular de forma mais sincronizada o indivíduo e a sociedade, a verdade e a representação, a experiência e a crença. O simbólico, então, ele passa a ser a característica principal da escola sociológica francesa. O entendimento desse aspecto simbólico como uma dimensão existente na vida social, ela complexifica a relação entre estrutura e sociedade, porque aí entra uma questão de vontade, liberdade, e aí o Mojo não está falando, tipo, os indivíduos são livres para fazer o que eles quiserem, foda-se. Não, ele está falando que esses dois elementos existem de uma forma que se retroalimenta, sabe? Então, existe liberdade, mas existe obrigação. Existe o indivíduo, mas existe a sociedade. E aí existe uma interação muito mais fluida entre esses dois elementos do que era para Durkheim. Enfim. Ok. Aí, explicar para vocês melhor. É porque, às vezes, eu tenho uma certa dificuldade assim, de explicar o que é o simbólico. Mas é justamente essa dimensão dos discursos, dos significados, enfim. Um objeto não representa só um objeto, sabe? Existem significados que estão entrelaçados ali, por exemplo. Existem objetos que você olha e que, enfim, você faz associações porque isso simbolicamente te representa outra coisa. Te representa para você outra coisa que está ali numa teia de significado, sabe? Então, o simbólico ele é uma dimensão da vida social que está atrelada a essas representações compartilhadas entre os indivíduos de um determinado grupo e seus significados. O simbólico não é um discurso literal, mas mais discursos que impõem os fatos sociais de forma mais sutil, não através da ordem, mas da sugestão. Ou seja, a sociedade para Moore não é mais como era para Durkheim, que era exatamente como você falou, Bernardo, essa autoridade, essa ordem, né, através da ordem se impondo, através, enfim, um aspecto meio agressivo, assim. E aí Moore está falando que não, que existe um aspecto mais sutil, existe uma forma muito mais sutil da sociedade se impor sobre o indivíduo, mas deixando uma brecha ali para, enfim. Roberto, Oi? Bernardo ele falou que é como se ele mandou um comentário, ele disse assim, como menino veste azul e menina veste rosa. Exato. Isso é o quê? Isso é a representação de uma estrutura binária de gênero que a gente tem numa sociedade ocidental. Enfim, é exatamente isso. Perfeito. 5 pontos, Bernardo. 5 pontos, exatamente. 5 pontos já. É isso, assim, são esses significados que vão fazendo as pessoas formularem essas consciências, essas representações compartilhadas, exatamente. Porque numa consciência coletiva, isso faz sentido, sabe? Você vê um menino vestido de azul, uma menina vestida de rosa, passa batido. Ninguém... Enfim, existiram pessoas que sempre questionaram isso, mas a gente está falando de uma consciência hegemônica, sabe? Na consciência hegemônica, assim, não... Sei lá, é isso, entende? Não, você associa. Tá de azul, menino. Tá de rosa, menino, enfim. É justamente isso, através dos símbolos, através desse discurso que não é literal, a gente vai aprendendo os significados. E aí Moore está apontando para isso. E por isso ele está se distinguindo de Durkheim. Ele pega essa teoria dos fatos sociais e fala, pô, tio, é isso aí mesmo. Mas enfim, tem essa outra questão aqui que eu acho que você está esquecendo. E aí ele aponta a questão do simbólico e, enfim, e é um grande avanço dentro da escola sociológica francesa. E, inclusive, essa questão do simbólico era muito, muito abordada assim, por antropólogos e por sociólogos do consumo, hoje em dia. Tipo, tem muitos trabalhos falando de consumo que vão por essa vertente, sabe? Por exemplo, beleza, precisa de uma blusa.
por que eu vou comprar blusas de marca X e não Y se, em termos de utilidade, elas servem para a mesma coisa? Em termos de utilidade, elas servem para a mesma coisa. Por que uma coisa e não a outra? Porque uma blusa não é só uma blusa. É um status também. Passa alguma mensagem. Se você está usando blusa de tal marca, enfim. De alguma forma, você sente a sua identidade sendo confirmada, sendo reforçada. Você está... Enfim, você está vestindo um discurso, né, para o mundo. Tipo, eu sou assim, meu estilo é esse, minha personalidade é essa. E, enfim, pode significar status também, pode ter uma série de significados que estão atrelados àquele objeto, que não é só um objeto. Tem toda uma significação envolvida naquele objeto, sabe? Eu acho que falando assim, dá para entender também. Ok, vamos seguir. Uhum. Tá, aí o Mo está falando, né, que sim, que existe um sistema de obrigação de solidariedade, mas que a ação individual ela não pode ser justificada apenas pela racionalidade e moralidade, ou seja, a gente não age só através desse apelo racional e moral, por exemplo, que a sociedade faz da gente ter que cumprir um papel, porque justamente existem esses aspectos simbólicos que atravessam a gente, né? E, enfim, tem uma questão também que tipo, a sociologia ela está querendo explicar o mundo social, mas ela não está negando que existe o indivíduo, que existem questões individuais, que existe psicologia, sabe? Existem questões que são inerentes do indivíduo, mas é justamente o esforço da sociologia tentar separar e focar no lugar certo, sabe? Então, por isso que é tão delicado, às vezes, delimitar o que é social, o que é do indivíduo, enfim. Tem um momento em que essa divisão não fica tão clara, tem um momento em que as coisas já não ficam tão fáceis, assim, de você separar de forma tão categórica, sabe? E com o avanço da sociologia, isso foi sendo percebido. E foi sendo mais bem elaborado, como, por exemplo, com essa contribuição do Moço. Ok. Aí vamos falar, mais uma vez, do simbólico. Então, a importância do simbólico na construção da sociedade foi isso que eu falei agora, e trocas para Mons. Além dessa contribuição, né, do fato social total, o Mons ele dá outra contribuição relativa às trocas. Ele tem uma obra chamada Ensaio sobre a Dádiva, que ele demonstra que as sociedades elas se originam na necessidade de realizar trocas. Ou seja, de realizar trocas e, consequentemente, gerar alianças. Ou seja, se a gente está falando aqui numa escala de povos originários, ok? Enfim, a antropologia, inclusive, por muito tempo usou terminologias como povos selvagens, povos primitivos, enfim, mas eu acho isso babaquice, isso já foi superado, então estou falando de povos originários, indígenas. O Mose ele demonstra que grupos indígenas, né, eles são povos originários que depois foram se desenvolvendo e, enfim, alguns povos originários vieram a se tornar, mas a originar sociedades como a europeia, enfim, tem toda aquela questão lá enfim, o Wesley saberia falar melhor sobre essa questão dos povos que ocupavam e tal, não sei o que, enfim. Mas isso nem é central do que eu tô falando, só às vezes eu me perco, peraí. O Mas ele tá falando que as sociedades, elas se originam, ou seja, elas se complexificam a partir do momento em que grupos de indivíduos que estão vivendo com suas famílias, enfim, grupos menores, eles percebem que eles precisam realizar trocas. Os indivíduos percebem que precisam realizar trocas, principalmente materiais, a princípio materiais, né? Enfim, porque às vezes eu tenho o milho, mas me falta ter o arroz, sabe? Então, enfim, essas trocas, elas precisam acontecer e depois vem a necessidade de proteção e de aliança. Então, essas necessidades, elas surgem na espécie humana, né? Tanto
a de troca, e essa troca vem junto com uma questão de aliança também. Então, essa troca que a princípio é material, trocas de alimentos, trocas, o escambo mesmo, ele passa a, em determinado momento, a ser também uma troca imaterial, uma troca de cultura, uma troca, enfim, de mitologia, e essas trocas também chegam a ser trocas matrimoniais. Depois, um outro autor, que foi o aluno do Mose, inclusive, ele é o Levi-Strauss, não sei se vocês já ouviram falar dele, mas ele é super importante para a antropologia também. E aí o Levi-Strauss, ele se dá conta de que todas as sociedades que ele estudou, ele encontra uma coisa em comum em todas as sociedades que ele estudou, que é o tabu do incesto. Em todas as sociedades que ele estudou, ele encontrou algum tipo de tabu de incesto, ou seja, o que significa o incesto? Algum tipo de delimitação nas regras matrimoniais, ou seja, na nossa sociedade, uma mãe não pode casar com o filho, um pai não pode casar com a filha, nem irmãos podem casar entre si. Isso é abominante, é terrível. Em outras sociedades, outros tabus de incesto existem. Então, em algumas sociedades, tipo, a sobrinha não pode casar com o tio, enfim, isso vai trocando de configuração. Mas o fato é que essas restrições de matrimônio, elas acabam gerando a necessidade desse grupo isolado se relacionar com outros grupos. Ou seja, existe um momento em que os arranjos matrimoniais já se esgotam e você precisa arrumar um outro grupo para poder, enfim, fazer essa troca matrimonial. E isso acaba vindo também com trocas materiais e trocas imateriais, certo? Acaba a cultura indo junto nessa troca também, acaba, enfim, aspectos materiais, etc. Enfim, então o Moore está falando que as sociedades se originam da necessidade de realizar trocas e, consequentemente, alianças. Matrimônio também é aliança. Deixa eu ver aqui. Então tá. Eu estou falando aqui depois um pouco das pesquisas antropológicas que geram essas conclusões que ele chegou da importância da troca, da centralidade da troca na existência da sociedade, né? Ele faz essa pesquisa comparando os sistemas de dádivas, é o termo que ele usa, o sistema de dádiva, que é dádiva, no caso, são tipo presentes, são ofertas, são trocas. E ele compara os sistemas de dádiva nas sociedades originárias da Polinésia, da Melanésia e do Noroeste americano. E aí ele vê que existe um princípio comum nessas três sociedades que orienta essas trocas. Essas trocas são, tipo, justamente isso, sabe? Um clã, um grupo que presenteia o outro e, enfim, aí ele vai analisar essa dinâmica, como que isso funciona, o porquê disso, e aí ele percebe que nessas três sociedades que ele estuda, nessas três sociedades não, nesses três povos que ele estuda, existem uma tríplice obrigação, que é a obrigação de dar, de receber e de retribuir. Ou seja, se no seu clã, se você tem um clã e a outra pessoa tem... Outra pessoa não, porque a gente não tá falando em termos de indivíduo. Mas, tipo, se um clã presenteia outro clã, e é isso, assim, é um clã presenteando o outro, não é tipo fulano presenteando outra pessoa. São essas representações coletivas, sabe? Então, se um clã presenteia o outro, esse clã outro tem a obrigação de receber esse presente, de aceitar, e depois tem a obrigação de retribuir. Se por acaso ele disser que ele renegar, tipo, não aceitar esse presente, essa dádiva, ele vai estar assumindo que o outro clã é superior a ele, ao clã dele, né? Vai estar assumindo essa superioridade entre clãs. A gente não está falando de indivíduos, está falando de clãs. E se for o caso de serem clãs que já têm uma aliança, negar uma dádiva pode significar romper essa aliança. Então, por mais que seja... E essa é a dualidade da coisa, sabe? Porque, tipo, um clã tá presenteando o outro, pô, coisa bonita, né? Que amizade. Não necessariamente só isso, porque tem sim uma dimensão aí
simbólica desse, pô, quero ser teu parceiro, quero tua aliança, mas ao mesmo tempo existe toda uma relação complexa de obrigações embutidas dentro, que é a obrigação de receber, de retribuir, de dar, de receber, de retribuir, exatamente. Dá, a pessoa tá dando, você recebe, você retribui. Enfim, e aí ele tá mostrando como essas contradições, elas convivem, sabe? Assim como ele falou lá em cima que convive a estrutura e o indivíduo, assim como convive a liberdade e a obrigação, ele está justamente apontando isso aqui, que convive a liberdade e a obrigação de você receber o presente, que existe uma suposta despretensiosidade, não está pretensiosamente dando presente, mas na verdade está sim, pretensiosamente dando presente, porque você vai ter que, você é obrigado a aceitar, ele sabe, e depois a retribuir, ou seja, são relações que não são tão preto no branco, sabe? Elas são mais complexas, elas têm simbologia envolvida. Não é só tipo, um clã dando um presente, dando uma dádiva pro outro, né? E aí o outro clã escolhendo aceitar ou não, porque precisa ou não daquilo, não significa que você precisa ou não daquele objeto, daquela coisa. Não tem a ver com a utilidade do que está sendo trocado. Tem a ver com a simbologia que aquela troca está envolvendo. Exatamente. Então, é a partir desse estudo dele que ele consegue formular, inclusive, essas críticas pro Durkheim. É aí que ele percebe que existe essa questão do simbólico regendo muito a vida social. Que ele percebe que existe essa contradição entre indivíduo, estrutura, obrigação, liberdade, enfim. E depois a importância também disso é que ele consegue não só compreender isso dentro dessas sociedades, dessas três sociedades, desses três povos, mas ele vê a mesma dinâmica acontecendo dentro das sociedades ocidentais. Então, por isso que ele está explicando aí essa questão do fato social também por esse viés, assim. Tem uma brincadeira que eu acho ótima, que é tipo, o pessoal fala, sociologia é a antropologia dos brancos, assim, porque a antropologia ela já existia, né? Tipo, antes da sociologia se formular em consciência, a antropologia já existia, porque a antropologia surgiu com o colonialismo, né? Na intenção de dominar outros povos, de explorar outros povos, de colonizar outros povos. A antropologia ela surge como um instrumento de conhecer e dominar. Mas a antropologia, a princípio, e até hoje, enfim, tem uma ideia assim voltada de que a antropologia é sempre voltada para o outro, sabe? A antropologia sempre vai estudar o outro, aquele que, enfim, inclusive existiu muitas vezes, você vê isso às vezes, tipo, gente tratando esse outro de forma exotificada, sabe? Enquanto que a sociologia ela vai voltar os olhos para a própria sociedade ocidental e tentar entender o que está acontecendo ali, justamente nesse contexto do século XIX, da dupla revolução, enfim, da partir do momento em que essas sociedades se industrializam. Então, é meio que isso, assim, o Mose ele faz esse repasse do que ele conseguiu aprender enquanto antropólogo, né, estudando esses povos, ele consegue espelhar o que ele viu ali dentro, fazendo sentido também dentro da sociedade ocidental que ele vivia na França. Enfim. Estão conseguindo entender, gente? Tá muito rápido? Eu tô conseguindo. Não, pra mim tá de boa. Beleza, então. Karen, tá de boa? Karen só no chat. Tá. Enfim, ainda falando sobre a questão do simbólico, essa é uma das manifestações do simbólico, né? Isso tudo que a gente está falando até então. O ritual, ele também passa a ser visto como uma questão importante, assim, para a vida social. Porque o ritual, a princípio, ele era visto sempre aquilo que eu falei, sempre em relação ao outro, né? Pela antropologia. A antropologia
estudando e entendendo os rituais dos povos originários, enfim. E só depois de bastante tempo a antropologia e a sociologia passaram a olhar para dentro dos próprios rituais, assim, sabe? Para dentro de si, olhar para o próprio umbigo. Então, exatamente. E a questão do ritual passa a ser um tópico também para além dos rituais religiosos, assim, porque antes a porta de entrada assim para essas ciências começarem a estudar rituais são as instituições religiosas, sabe? Como os indivíduos se relacionam com a religião e como a religião relaciona o indivíduo com o tecido social, enfim, toda essa dinâmica envolvida e a educação. O som sumiu de novo, pelo menos para mim. Para mim também. Para mim também. Acho que foi a internet dela agora. Peraí. Foi isso mesmo. Deu um probleminha lá. Peraí que ela já tá voltando. Peço perdão, tá, gente? Desculpa mesmo. Nada, tranquilo, pô. Coisas da Acontece. vida. Comigo já aconteceu 3 vezes hoje em dia do trabalho. Pô, nem fala, cara. Ficar aguardando aqui. Beleza, beleza. Aí, galera, voltei. Estão me vendo? Sim, agora sim. Show. Cara, minha internet tá muito ruim, ela fica caindo toda hora. Ah, cara, Mas é isso. é uma coisa que eu tô falando, né? O subúrbio, mas principalmente a Zona Oeste, a gente sofre pra cacete, está sofrendo ainda mais por conta dessa pandemia, cara. Tá um problema Cara, gigante. assim. Bom, eu tava montando a aula, né? E aí. Ontem aqui teve um evento. Sim! Ah, essa ventania, que puta que pariu. Eu já fiquei assim, puta que pariu, fudeu, não vou conseguir terminar esse negócio aqui, não. Não, tanto que eu vou botar no grupo dos professores o seguinte: aula de segunda, né? A gente tem que entender que se não tiver pessoas e se a gente não tiver com internet, está tranquilo, porque vai chover. Vai chover, vai ventar, então a gente precisa. Quando? Quando vai chover? Tá vendo uma frente fria agora, né? Com chuva, segunda. Eita, Mas parece ser uma chuva fraca, então. entendi. Entendeu? Ah, cara, mas ainda mais pra gente, tipo, Zona Sim, Oeste, assim, a gente sempre se fala. sim. Eu moro Teve ventania aqui na Zona Oeste. no Ah, Bangu Padre Miguel, que eu moro. a Ali bem na ventania, a divisa. ventania foi basicamente entre Realengo e até um certo ponto de paciência, né? Hum. Foi gigante. É porque a Karen, ela não ela é de. Esqueci de onde você é, cara. Esqueci. Onde tá? Caraca, tô todo louco aqui, cara. De onde tá mesmo? Perdão. É de Roqueiro. Isso! Até lá do. Ah, ela é de Ramos. Entendeu? Do Piscinão de Ramos, especificamente. Especificamente dentro. Especificamente dentro, exatamente. Entendeu? Brincadeira, cara. É, amistoso. É amistoso. Ai, Pode zoar enfim. também aqui da gente da Zona Oeste, que a gente já é zoado. Adorei. Ai, ai. Lá de lá, lá de cá. Enfim. Vou voltar então aqui, gente. Foi mal aí ter caído. Vamos lá.
Então tá. Então a gente está falando da questão do ritual, né? Então o ritual, ele, a princípio, ele é pensado dentro de uma lógica religiosa, né? Tanto dentro do estudo desses povos originários, quando começa a ser pensado dentro das sociedades ocidentais, o ritual, ele é, a princípio... Roberto, rapidinho, interromper. A apresentação também saiu. Que isso, gente? Não, porque quando você está apresentando, se você sai, a apresentação também sai. Como assim? Mas eu tava assim antes. Não. Ah, tá, peraí, entendi, já entendi. Era só. Boa. Fui burro. Não, para. Ei! Pronto. Pô, eu vou entrar na tela e vou te bater. Isso aí, foi. Já. Tá bom de burro, hein? Vai. Tá. Então, essa questão do ritual, ela, a princípio, ela é explorada a partir desse viés religioso, né? Mas depois, com o desenvolvimento da sociologia e da antropologia também, o ritual, ele passa a ser um conceito não aplicado só em situações religiosas. Ele passa a ser entendido como uma série de atividades que são repetitivas de alguma forma, existe alguma repetição, não é um evento isolado. Enfim, por mais que a frequência não seja, sei lá, toda semana ou todo mês, pode ser uma vez no ano, sei lá, mas existe uma frequência, então isso é uma coisa que caracteriza o ritual. Outra coisa que caracteriza o ritual, ele é um momento em que os indivíduos, eles fica em evidência o que une os indivíduos, ou seja, eles se sentem parte de um todo, sabe? Eles sentem que fazem parte de uma mesma coisa, de uma mesma massa, e isso geralmente causa um sentimento de efervescência dentro das pessoas, enfim, de realização. E também, uma das outras características, enfim, é que ele geralmente tem um mestre de cerimônias, ou seja, alguém conduz esse ritual, alguém, ou enfim, alguém, uma pessoa, um conjunto de pessoas, pode conduzir esse ritual, e os ouvintes são os mesmos que são os executores, ou seja, ao mesmo tempo que você está no ritual presente ouvindo, é você que está realizando o ritual. E aí, o que você pensa? Carnaval, tá certo. O que você pensa? Futebol no Maracanã? Tá certo também. São rituais da vida cotidiana, assim, que justamente essa questão dos laços, de se sentir parte de algo, vem com muita força, sabe? É um momento fora é engraçado, porque é contraditório, porque ao mesmo tempo que faz parte da nossa vida cotidiana, tipo, beleza, toda quarta-feira tem futebol, foda-se. É um momento, assim, que é importante para as pessoas que participam daquilo, sabe? É um evento, assim, imperdível. Carnaval é a mesma coisa, uma vez no ano, enfim. É importante. E mesmo para quem não faz parte desses rituais, ou seja, eu não gosto de futebol, não gosto de carnaval, enfim. Eu gosto, mas enfim, tem quem não gosta. Essas pessoas que não gostam, que supostamente estariam fora, elas também acabam sendo afetadas de alguma forma por esse ritual, sabe? Então, por exemplo, o pessoal, sei lá, que estuda na UERJ, sabe que vai ter jogo, aí vai sair da faculdade mais cedo para não ser afetado pelo tumulto de gente que vai vir no ramal Santa Cruz, tá ligado? Ou seja, o ritual, ele tem uma questão simbólica muito forte de ser uma espécie de discurso sobre nós mesmos, sabe? O ritual, ele fortalece ele deixa em evidência esse entendimento do que a gente é enquanto sociedade, o que a gente tem em comum, o que a gente compartilha, enfim. Essa parte é bonita. Acho bonita essa parte desse conceito todo. Enfim. E aí queria passar por essa questão do ritual e tal, que eu acho interessante, para pensar também a vida em sociedade, eu acho um conceito interessante mesmo. E aí, agora pensar indivíduo e sociedade, mais uma vez.
Vai parecer que eu tô meio que não fazendo relação, porque acho que eu consegui amarrar melhor até então, né? Acho que tá amarrado então, mas vai estar amarrado também agora, mas enfim. A gente tem essa pergunta: por que as instituições interessam sociologicamente? Para Durkheim isso já era uma questão, sabe? Porque para Durkheim as instituições elas já ocupam um papel muito importante na estruturação da vida social, porque é justamente através das instituições que a gente aprende a viver em sociedade. E aí, quando a gente está falando de instituição, a gente está falando de família, a gente está falando de escola, a gente está falando de instituições religiosas, enfim. Acho que principalmente igreja, porque a igreja tem de alguma forma está em paralelo com o tipo de sociedade ocidental capitalista que a gente vive. A igreja também compõe esse sistema muito bem, é uma das peças desse sistema, né? Então a igreja é uma instituição também. O sistema judiciário, o Estado, sim, é uma instituição que são essas instituições meio que educam a gente para a vida social, sabe? Matrimônio, enfim. Várias instituições que mostram pra gente que tem regra e quais são e como seguir. E o Durkheim, ele dá um destaque grande para as instituições sociais dentro das formulações dele, porque é justamente isso. Porque se ele está falando de fatos sociais e isso é importante para ele, então as instituições sociais são importantes para ele porque são os elementos que asseguram a apreensão dos fatos sociais, o cumprimento dos fatos sociais, certo? Beleza. Deixa eu ver aqui. Se eu estou esquecendo de alguma coisa. Então, essas regras e leis, elas independem do indivíduo, né? Essas regras que são defendidas pelas instituições e que são aplicadas pelas instituições, exatamente como a gente falou nos fatos sociais. Elas são formadas por uma consciência coletiva, dá o sentido de integração entre os membros da sociedade, ou seja, o fato de existir uma família, isso é um núcleo. O fato de existir uma escola, isso é um núcleo. O fato de existir um Estado, isso é um núcleo, ou seja, agrupa pessoas dentro de grupos sociais. E isso faz com que exista o sentimento, a sensação de pertencimento. Enfim, aquelas pessoas compartilham coisas em comum, sabe? Então, o mesmo simbólico também tá aí dentro, sendo compartilhado. Por exemplo, a noção de Estado nacional, país. Beleza, Brasil. Brasil é um Estado, é um país. E a gente tem símbolos que fazem com que a gente se sinta brasileiro, que fazem com que a gente olhe aqui e fale, realmente, pô, isso aí só tem no Brasil, tá ligado? Então, esses símbolos são importantes mesmo a nível institucional. Ok. Acho que foi. Agora vamos falar de aprendizado cultural do corpo, que é uma coisa interessante que o Monte coloca também. Que ele diz, é uma outra obra dele, As Técnicas do Corpo, se eu não me engano o nome desse texto dele. E aí ele fala que o corpo... Roberta? Oi? Desculpa, Bernardo mandou um comentário aqui, uma pergunta. Falando sobre os diferentes tipos de sociedade, entre parênteses, capitalista e socialista. Apesar da diferença dos papéis das instituições, pode-se dizer que a estrutura se mantém ou há uma diferença? Cara, então, existe uma estrutura de Estado, certo? Tanto que, se a gente quisesse pensar numa ideologia que não tem estrutura de Estado, seria a ideologia anarquista. E essa é a crítica deles, inclusive, ao socialismo/comunismo. Que, mesmo no comunismo, se mantém uma estrutura de Estado, então, para os anarquistas, se manteria uma estrutura de poder. Mas agora, não saberia dizer mais a fundo, eu acho. Eu não sei se isso dá conta do que você está perguntando, se você queria saber alguma coisa mais profunda. Porque, óbvio, existe uma diferença na questão disso, sabe? Tipo, são pessoas diferentes que vão estar ocupando essas estruturas de Estado, o tipo de diálogo vai ser diferente.
mas ainda assim vai existir uma estrutura que vai meio que desempenhar esse papel de tutorar de alguma forma aquela sociedade, sabe? Assim, na verdade, assim, a dúvida era no sentido de que assim, eu tenho participado de alguns grupos de estudo em que se questiona muito, se pretende uma ruptura, né, com o sistema existente e tal, mas eu não vejo uma ruptura com essas instituições em si, entendeu? Como a instituição de família, como instituição de matrimônio, da instituições religiosas, da própria figura do Estado em si, né? O que eu vejo é uma permanência dessas estruturas, né, dessas instituições, só que ocupadas por outros atores que talvez venham a mudar esse papel, né, essa influência que exerce na sociedade. Sim. Eu compartilho com você a minha... Tipo, o que você está falando, eu compartilho dessa opinião, assim. Mas eu não poderia opinar de uma forma mais profunda, não poderia te dizer mais, porque eu não sou uma pessoa que tem um grande conhecimento sobre marxismo e tal, então tipo, não saberia te dizer mais, mas eu também, pelo que eu vejo, assim, dentro desse lugar que não é tão próximo assim, eu também vejo que existe, tipo, algumas permanências, sabe? Mas eu sei que existem autores que estão discutindo justamente essa ressignificação, enfim, uma outra forma de pensar família, de pensar Estado, obviamente, mas não saberia te dizer mais que isso. Se você quiser, eu posso Show, procurar mas e a gente pode conversar depois. tranquilo. Acho que é um debate que está em construção, né? Total. Valeu. Nada que... Mas boa pergunta. Então tá. Depois o Mas ele vai falar sobre aprendizado cultural do corpo, que é basicamente ele está falando que o corpo ele é o primeiro e o mais natural instrumento que existe entre os homens, né, a humanidade. Todo mundo tem um corpo, mas a forma de mobilizar esse corpo é diferente em diversas culturas distintas, assim, existem várias formas de aprender a usar esse corpo, certo? O corpo ele não é universal, os hábitos do corpo, a forma de manifestar isso não são manifestações que possam ser consideradas hegemônicas, sabe? Então, diferentes culturas têm formas diferentes de, por exemplo, lidar com gestação, de lidar com puberdade, de lidar com necessidades fisiológicas, sabe? Tipo, dormir, comer, cada tipo de cultura pode lidar com isso de forma distinta, de lidar com esportes, de lidar com gênero, de lidar com 1 milhão de coisas diferentes, ou seja, tudo que concerne o corpo, ainda que o corpo seja esse instrumento que todo mundo tem, ele, em diferentes culturas, vai ser mobilizado de diferentes formas, ou seja, o aprendizado do corpo, de como usar esse corpo, é um aprendizado social. Existe uma experiência cultural na forma de utilizar o corpo. É basicamente isso que ele está falando aqui. E aí depois queria só trazer essa última contribuição, e aí acabou o slide, a última coisa, do indivíduo como extensão do coletivo. O Luiz Dumont, ele foi aluno do Mons também, então ele faz parte dessa tradição da escola sociológica francesa, e ele se aprofunda ainda mais nesse entendimento, ele se aprofunda mais nesse entendimento do indivíduo. E aí ele tem um trabalho que é na Homo Hierarchicus, eu acho que é o nome, que ele tenta entender como se estrutura o sistema de castas na Índia. E ele mostra como, ao estudar o sistema de castas, por exemplo, a gente está imerso numa consciência coletiva de que, supostamente, esse sistema, por si só, ele é hierárquico e ele é desigual. Porque a gente vive nesse mundo ocidental capitalista que
que tem como ideologias assim, fundamentais a ideia de liberdade de indivíduo. Então, por exemplo, nós ocidentais olhamos para uma sociedade indiana de castas e tal, a gente fica, nossa, que horror, meu Deus, como as pessoas suportam isso, serem hierarquizadas, serem subalternizadas dessa forma e tal, não. E aí o Luiz Drummond, ele mostra que isso não faz muito sentido, na verdade, porque o entendimento do indivíduo, ele varia de acordo com a sociedade. Ou seja, nós vivemos em uma sociedade, quando eu falo nós, eu estou falando de sociedade ocidental, sabe? Logicamente, tipo, ele está escrevendo da França, a gente está no Brasil, existe um passado colonial que distancia as duas coisas, mas enfim, como a gente sofreu a influência dessa galera toda na colonização, a gente tem uma concepção de mundo bem voltada para, bem filhinha dessa herança eurocêntrica, sabe? Ainda que a gente não seja europeu. E existam outros sistemas de pensamento aí com os quais a gente esbarra, mas enfim, tô falando do pensamento hegemônico ainda. E aí, pra gente, esse conceito de indivíduo, essa ideia de indivíduo, ela é central na estruturação da nossa vida, sabe? De liberdade individual, dessas ideias bem ligadas até a uma ideia meio liberal mesmo, assim, de vida, sabe? Tipo, ligado ao comunismo, oh, meu Deus, ligado ao capitalismo. E aí ele mostra que na sociedade indiana, essa concepção de indivíduo, ela não é como na sociedade ocidental. Porque na sociedade indiana, o todo, ele é muito mais importante do que as partes. Então, por exemplo, viu novela da Globo sobre sociedade indiana, sobre castas, enfim, meu Deus, que desigualdade, coisa horrível e tal. Obviamente, aquilo ali não é a realidade, sabe? Aquilo ali é a visão de uma mídia ocidental sobre uma situação social do Oriente, enfim, que a gente não tem conhecimento, assim, porque é outra forma de viver, sabe? Tipo, o contato que a gente tem com esses discursos é principalmente através da mídia. Então, ele fala que existe esse pensamento compartilhado entre as pessoas de que, supostamente, lá seria menos evoluído por causa do sistema de castas, porque isso é intelectualmente inferior, enquanto aqui, sim, tudo ótimo, porque existe o indivíduo, a liberdade é assegurada, enfim. E aí ele fala, cara, mas aqui você tá achando que não tem desigualdade, não tem hierarquia aqui? E aí, ao mesmo tempo, ele justamente questiona mesmo esse entendimento de indivíduo, sabe? Ele diz que na sociedade indiana o que importa é o funcionamento do todo, então, sei lá, o pessoal não esquenta muito assim, com essa questão de castas, não significa realmente ferir os direitos individuais, enfim, é uma outra forma de viver e de levar a vida, então existe isso também, existe essa diferença, mesmo conceitos básicos que a gente acha que são universais e não são, sabe? A noção de eu, a noção de indivíduo, a noção de liberdade, por mais que elas sejam fundantes, assim, do tipo de sociedade que a gente vive, isso não se compartilha em todas as sociedades. Enfim, era isso. Acabou-se. Estão aí? Já, alguma dúvida, galera? Vocês querem Alguma perguntar? dúvida? Foi muito rápido? Comentário também seria maneiro. Pô, cara, já não foi porque tipo, foi corrido e não deu pra entender, e pá, não é porque tava bom, pô. Ai, que incrível. Abraço. Obrigada. Mas você entendeu? Tava bom, pô. Mas é legal a gente ver, assim, estudar sociologia, porque a gente percebe o porquê, né, de existir um... Cara, meu cabelo tá todo zoado agora que eu tô vendo. Mas do porquê de existir essa preocupação de tirar do currículo, né, do currículo escolar. Né, esse poder de crítica, de pensamento crítico, de você olhar para a estrutura ao redor e entender como que funciona, quais são os papéis que estão ali sendo exercidos, né? Cara, E a gente pode alterar isso de alguma forma, acho que as coisas não estão... Até aquela questão que você falou no começo, de que as mudanças, né, elas vêm... as coisas se alteram um pouco de geração para geração, você vê, por mais que seja sutil, uma mudança grande do Durkheim para o Maus, né? Uma geração só que se passou.
né? Ele já traz muita coisa nova, assim, né? Ele não destrói aquilo que foi posto pelo Durkheim, mas ele revolui, né? Exatamente. Então é bem importante, assim. Eu sou um apaixonado por sociologia, então que maravilhoso. sou suspeito para falar. Que tudo. Que bom, então, que você gostou, porque o Wesley sabe, toda vez que eu vou montar, ela fica meio tipo assim, eu não sei, o Wesley fica tipo, para com isso. E aí... Mas eu acho que justamente, assim, tipo, minha preocupação às vezes... É porque eu não sei nunca o perfil de aluno que vai entrar para ver aula, sabe? Tipo, você entrou e você se amarra, assim, em sociologia. Pô, show de bola, maravilhoso. Mas tem uns alunos, assim, que não gostam, sabe? Então, tipo, eu tenho uma preocupação, às vezes, tipo, pô, será que não tá chato? Será que não tá maçante? Mas eu acho que mesmo assim, é uma disciplina que traz umas reflexões, assim, que mesmo se a forma de passar isso, mesmo se for um pouco chato, um pouco maçante, eu acho, pô, que é tão relevante, sabe? Eu acho que se situar dentro do... E eu acho que o contexto que a gente está vivendo, né, esse corpo adoecido, essas convulsões todas, né, acho que de um certo modo fazem com que, pelo menos assim, algumas pessoas que são mais próximas, que vinham com aquele discurso de não vamos falar de política, não vamos falar disso ou daquilo, assim, estão percebendo quanto, finalmente, né, algumas pessoas estão percebendo quanto isso é importante, né. Tem como você não falar de sociedade, de política, se você está vivo, né, fazendo política, da hora que você acorda, da hora que você vai dormir. Então, são coisas importantes, porque assim, vai continuar acontecendo, a gente pode escolher participar, né, como coadjuvante ou como um ator, né? Sim. Cara, exatamente, tipo, eu acho que as pessoas têm muito a mentalidade de que a história vai criar essas alterações, a história vai transformar as coisas, a história vai... Mas, enfim, na história existem indivíduos, sabe? Os indivíduos precisam se mobilizar e refletir, perceber, e fazer alguma coisa em relação a isso, porque senão passa batido na história, entendeu? Como tanta coisa passou batido na história, enfim. E agora talvez a gente esteja refletindo sobre isso, sabe? Então existe muito essa terceirização do fazer alguma coisa sobre isso. Tipo, da responsabilidade, né? Tipo, todo mundo olha na televisão e fala, pô, e o povo não vai pra rua. Aí fica, cara, mas tu é o povo também, todo mundo é o povo. Tipo, todo mundo, o povo não vai pra rua. Exatamente. E o ir para a rua também não é só estar lá, né? Existe todo um trabalho de base que está sendo feito, né? Para as pessoas também estarem lá e saber por que estão lá, né? Para não surgirem novos MBL da vida, né? Não dá espaço para isso. Sim, total. Pô, agora, o Wesley, te falar uma parada, cara. Uma característica, assim, eu não consegui acompanhar ainda a aula de todos os professores, mas uma característica que, tipo assim, de todo mundo que eu vi que é comum é a entrega da aula, cara. É muito diferente de sala de aula, assim, é muito diferente de tudo que eu já tinha acesso. É claro que, porra, eu tô com 34 anos, então eu estudei numa outra época, né? Mas é muito diferente, porque o que você falou, assim, você não sabe quem tá assistindo a tua aula, né? Mas, tipo, tu pega as aulas do Anderson, química, matemática, que para mim não são meu forte, e eu fico também, assim, vidrada assistindo, sabe? Então, acho que existe essa preocupação, não só de tornar a aula interessante e tal, mas de trazer aquele conteúdo acadêmico para uma linguagem que seja acessível, né, para todo mundo. Então, tipo, se torna bacana, sabe? Entender esses fatos que são mais complexos, ainda mais para quem não tem uma base, de um ponto de partida que seja mais comum, né? Mais cotidiano. Sim. Pô, é isso, maravilha, galera. então. Valeu, arrebentou. Pelo retorno. Aí sim, gostei, vou até chorar. Porque como? Eu gosto de elogio. Falou mesmo. Aí eu... elogio, cara. Não, cara, é muito bom porque a gente vai acabando vendo as coisas. Quando a Alberta estava falando sobre essa questão de corpo, essa questão da gente olhar de forma diferente, eu lembrei que, tipo assim, eu faço parte de um outro coletivo chamado IPAD. Lá a gente tem formações políticas e eles trouxeram um professor de Guiné-Bissau, o Miguel. Ele é Miguel de Barros. Isso, Miguel de Barros. E tipo assim, a gente tem essa concepção que na África
né, no continente africano, no país de Guiné-Bissau, seria uma outra realidade, mas a gente começa a perceber que não é tão longe da nossa, sabe? E porque a gente tem esse pensamento que, tipo assim, meu Deus, né? Lá, que coisa horrorosa. Que bom que não tem aqui. Aí você acaba se olhando a sua realidade e percebendo que, cara, verdadeiramente eu não tenho domínio sobre o meu corpo. Sabe? Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu não posso dar esse exemplo. Mas vamos lá. Eu vou dar esse exemplo. Mas vamos lá. Vou dar esse exemplo aqui, que esse eu posso dar, que é meu. Mas quando eu era mais novo, Um exemplo pessoal. agora é pessoal, momento texto. Vou para o texto. Mas quando eu era mais novo, eu não podia. Eu sempre gostei muito de dançar. Eu queria fazer aula de dança, mas eu não poderia dançar, porque o homem não dança. Isso é nada comparado a uma dominação ao corpo feminino, né? Uhum. Parando para analisar. E aí a gente vai bater de outras e outras formas. Mas é a Sabe? manifestação da mesma coisa, né? Do mesmo fenômeno. Uhum. Então, assim, Inclusive, assim, são essas intervenções, né, sociais que, assim, pelo menos no meu modo de ver, assim, elas contribuem bastante para a construção e para a manutenção dessas masculinidades tóxicas, né? Uma série de coisas, assim, na verdade, tudo aquilo que é mais, que envolve afetividade, que envolve troca, coletividade, normalmente são espaços que são meio que tabus ou proibidos, né, para aquele indivíduo masculino, né? Então, você vai tentando tolir esse lado dessa expressão humana, né, que seria associado a uma fragilidade que só pode existir no universo feminino. Sim. Isso ajuda, né? Isso é bem questão cultural mesmo, porque tem uma antropóloga, eu acho que é a Margaret Mead, que ela faz um estudo assim com algumas sociedades, ela compara como o gênero é visto em 3 sociedades diferentes. E aí ela faz uma distinção de sociedades apolíneas e dionisíacas, ou seja, de sociedades que são mais voltadas para uma relação mais amistosa e tal, uma questão do afeto, de celebrar, e sociedades que são mais voltadas para um desenvolvimento mais bélico, sabe? Uma coisa mais de guerra, uma coisa mais agressiva e tal. E ela vê que tem algumas sociedades, tanto os homens quanto as mulheres, eles são criados de forma a ter essa postura dionisíaca, sabe? Os dois serem muito amigáveis, serem muito, enfim. E outras sociedades em que os dois são criados dessa forma hostil, e em uma terceira sociedade que ela analisa, as mulheres, elas são criadas para serem essas figuras provedoras e tal, e, tipo, extrovertidas, e quem provém quem provê o sustento, enquanto os homens, eles estão muito mais ligados a uma questão de estética e de sensibilidade e tal, enfim, aí é bem interessante também ver os papéis que se ocupam em cada sociedade, sabe? Show, pô, manda pra mim. Vou mandar. Pô, legal, pô, eu acho bem bacana, assim, eu tenho estudado mais sobre essa questão, né, tipo, falando sobre essa questão de gênero e tal, eu comecei a fazer esse questionamento e tal, já há bastante tempo, mas de uma forma mais aprofundada e levando essa questão para terapia e tal, que me ajudou bastante, há cerca de 2 anos. E essa coisa é tão bizarra, assim, porque eu sempre fui. Eu sei que agora você vai me corrigir, Roberto. Eu sei que agora eu não posso mais dizer que eu sou feminista, né? Mas antes. Tem um problema, deve ter um outro termo. Mas antes, né? Enquanto eu tentava me enquadrar, né, no que era esperado de mim socialmente. Assim, eu sempre vi essa questão de transição como, assim, sei lá, eu estou passando para o lado negro da força, vamos colocar assim. Eu sei que é uma expressão bem problemática, mas seria mais ou menos isso, entendeu? Justamente por ter tido contato com vários tipos de masculinidades tóxicas. Então, durante um bom tempo, o meu problema não foi, tipo, me entender enquanto um homem trans, foi aceitar isso, entendeu? Não, como assim, meu Deus? Não, de jeito nenhum. O que significa ser homem, né?
Sim, era tipo assim, não acredito nisso, sabe? Como assim? E eu tive um esforço muito grande para desconstruir isso, me aproximar de outros tipos de masculinidade, como o nosso querido Wesley aqui. Vou jogar biscoito, Wesley. Peguei. Peguei! Mas foi um trabalho, assim, durante esses 2 anos eu tentei me encaixar dentro daquele guarda-chuva da não binariedade, porque para mim era inaceitável, sabe? Chegar num espaço e me colocar enquanto um homem. Eu falei, não, por favor. E aí eu parei, não, tem como desconstruir isso e me construir enquanto homem de uma outra forma, né? Até porque eu parto de um outro lugar, né? Sim. E aí eu fico assim, com as minhas amigas ainda feministas, meninas, não me excluam, por favor. Eu falo de um outro lugar, agora é um lugar de escuta, mas estamos juntos. Pô, mas é muito diferente, assim, não tem como comparar o que é a masculinidade de um homem branco, cis, hétero, com outros tipos de masculinidade, sabe? Mesmo para outros tipos de homem se enquadrar nesse modelo de homem, mesmo homem cis, assim, sabe? Tipo, é um processo, assim, se enquadrar nesse modelo de homem hétero, cis, branco, então, não sei o que, é toda uma estrutura por si só. Enfim, óbvio, existem 1 milhão de outros lugares, outras masculinidades possíveis, assim. Principalmente um desses outros lugares, sabe? Tipo, Glória. um homem trans, um homem negro, tipo, óbvio. Sim. São vários recortes, né? Sim. Pô, gente, sensacional, sensacional. A gente tem que promover aquele encontro que você falou, Wesley. Tipo, imagina umas conversas assim, só que com uma cervejinha e tal, entendeu? Chamar a galera toda. Seria tudo. Nossa, cara, você atingiu onde minha alma ela padece. Agora. Entendeu? Pô, a gente precisa desse momento, fazer uma livezona com geral e tal. Cara, então, a gente tá trabalhando nisso. Nós fizemos uma reunião, estamos trabalhando com isso, porque a gente está vendo que esses momentos merecem levezas, sabe? Tá Com tudo muito certeza. pesado. Para mim tá super pesadíssimo. Eu gosto muito de brincar, eu gosto muito de fazer os outros sorrirem, sabe? Mas tá super pesado, tá super conturbado, mas a gente tá precisando desses momentos de leveza. Eu falo que, tipo assim, eu fico aqui nessas aulas não só monitorando, mas eu gosto muito de ver as pessoas, de falar com elas. Às vezes eu não consigo, mas mesmo assim é muito bom porque eu me sinto leve. Quando tem reunião do Emancipa Padre Miguel, eu fico mais feliz ainda, porque o Lucas, o Anderson, a Joyce, a Bárbara, a Roberta, eu gosto muito de conversar com a Roberta, ter reunião com a Roberta, porque são pessoas fantásticas. E assim vai. Todo mundo do Emancipa Padre Miguel, eu fico muito feliz. Então, assim, eu estou bolando isso, porque eu não quero que tenha cara de aula, mas eu quero que tenha uma cara de encontro. Eu quero essa resenha mesmo. Eu quero que a gente converse, sabe? Eu quero chegar aqui e falar assim, caraca, mano, e as treta da Anitta com a Ludmilla? Eu sou time Ludmilla, vai tomar no cu. Entendeu? É isso. E o vídeo da Sonza, cara. E o vídeo da Sonza. Não. Eu quero falar sobre isso porque, querendo ou não, nós aqui, se a gente for falar de Ludmilla e Anitta, a gente vai traçar um monte de problemas e coisas sociológicas, antropológicas, históricas, se duvidar, até matemática. A gente pode abordar um monte de coisa aí, sabe? A gente pode falar. Isso porque ele tá puro, hein, Roberto? Isso é ele puro. Isso eu puro, imagina. Só está. Tanto que, tipo assim, o Anderson ele mandou no grupo, né? Ele fez uma aula de matemática com cerveja do Instagram dele. Depois vão lá no grupo, vejam. Caraca, isso é fantástico. Porque foi até uma coisa que eu falei. Falo de matemática, eu corro. Por isso que, para mim, a coisa mais importante, o aplicativo mais importante no meu celular é a calculadora. E aí, ele fez ele fez as contas médias e tudo sobre os preços de matemática. Cara, sendo sincero, foi a primeira vez que eu fui fazer uma conta, porque eu falei, quem sabe se esse puto tá fazendo essa conta mesmo? Impressionante.
porque foi algo que me prendeu. Imagina, sabe, outras coisas. Eu e a Bárbara, a gente brincou, porque a gente viu aquelas nuvens de gafanhoto vindo para o Brasil, mas já deram uma direita, né? E não vai vir mais, está no Uruguai. Mas assim, eu até brinquei, eu falei, poxa, ô Bárbara, tem uma. A Bárbara até falou para mim que tem uma teoria que no futuro nós, na nossa dieta, possa estar inserido insetos, como o gafanhoto, porque eles são ricos em proteínas, eles têm mais proteína do que uma carne, do que um bife, e é bem mais valoroso para o nosso corpo do que essa carne. Aí eu falei assim, caraca, já sei, vamos brincar então que a gente vai ensinar a fazer sopa de gafanhoto, ou gafanhoto frito, sabe? Cara, eu vi uma receita esses dias. Então, no Twitter. Pô, não foi de gafanhoto, não, né? Juro pra você, era de gafanhoto. Ficava igual um camarãozinho. Fiquei com vontade, fiquei, gente. Sim, é igual camarão. É igual camarão. Ela explicando pra gente. É como se fosse um camarão. Limpando. Bem, como eu tô caminhando pro veganismo, né? Eu sou vegetariano, o gafanhoto vai passar batido perto de mim. Gafanhoto só como pet, então, pra você. Então. Aí a gente está brincando com isso. Eu estou bolando para a gente colocar no Instagram e deixar a coisa mais leve. Eu devo bolar uma aula sobre mimimi. O que é um mimimi? Né? Passando pela história, passando por outras coisas. O mimimi é basicamente mimimi é banalização de qualquer assunto importante, de qualquer assunto de mudança, de reconhecimento. Por exemplo, mimimi é falar sobre transfobia. Isso é mimimi? Para mim não é. Mas é uma forma que a sociedade, e a grande maioria da nossa sociedade brasileira está apresentando. Mimimi é inserir a mulher da mesma forma que o homem está inserido na sociedade. Fala na nossa Constituição, sim, mas a gente sabe que não é. Mas isso é mimimi. Sabe? O racismo. Muita gente falar que vidas negras importam é mimimi. Então, isso é muito maneiro a gente tratar sobre isso, sobre a banalização. Tá ligado? Então, a gente tenta, né, Bernardo e cara? A gente tenta. A gente quer fazer. Eu vou ser sincero que acho que semana que vem eu já chego com essa proposta para vocês, do melhor dia, para a gente brincar, para a gente conversar. E a gente está necessitado. Tá? Só te perguntar uma coisa, essas aulas anteriores que você mencionou, Roberta, que tiveram, que eu confesso não vi, elas estão no YouTube, mas dá para achar lá no Classroom também? Tem como, Ashley? No Classroom? Eu não sei. Você quer o quê? As aulas, o PDF? Tudo, tipo vídeo, todo o material das aulas anteriores para eu poder dar uma recapitulada, entendeu? E conseguir acompanhar de boa, porque, por exemplo, a Roberta hoje conseguiu dar uma contextualizada, uma resumida no pensamento do Durkheim e tal, e foi o suficiente para eu conseguir acompanhar de boa a aula de hoje, mas eu não vi as anteriores, entendeu? Cara, dar uma lida. Eu sei que o Thiago, ele gravou uns vídeos, né, de Durkheim e de Marx, aí eu fiz aula de Weber, tá no YouTube, mas no Classroom, eu não sei, tipo... Assim, eu posso colocar o que... no Classroom eu sei que tem, porque eu coloquei de sociologia. Se não tiver, fala comigo que eu coloco lá de novo, tá? Porque o Classroom, ele, por conta dessa pandemia, muita gente não... Tem que colocar os materiais que eu joguei hoje no grupo. Eu vou colocar hoje no Classroom de sociologia, tá? Aí mas no YouTube tá o quê? Tá na página do Emancipa? Tá no Emancipa Padre Miguel. Durkheim foi a primeira aula que a gente colocou. Beleza, pra tu ver como eu tô atrasado, hein? Nada, tranquilo. Tá tempo. Atrasado sou eu. Pode parar com isso. Tá? Mas tá tudo lá, tudo certinho. Bom? Valeu, galera. E a Karen, na próxima vez, se ela puder falar, também queria ver. Ih, jogou, hein? Fala mesmo, hein? Caraca, Karen! Depois dessa. Botava a cara. É porque, tipo assim, ó, ela tá falando aqui no chat e eu tô achando ela tudo, entendeu? Tô falando, desenho na parede, não sei o que, queria um sticker. Ela mandou o desenho na parede dela no WhatsApp.
Pô, eu tô tipo assim, pô, pessoa incrível, maravilhosa. Por favor, bota a cara aí pra eu te ver, pra gente conversar. Caraca, cara. E eu não deixava. Chamei. Eu afogava a Roberta no piscinão. Chamou. Da próxima vez, hein, se puderes, por favor, apareça. Mas fico feliz também que você gostou da aula. Fico feliz que vocês dois gostaram e aproveitaram. Obrigada por estarem aqui. Wesley também, companhia de sempre. Sempre, eterno. Então é isso, pessoal. Vou ter que sair. Pra vocês. Qualquer coisa me chamem, tá? Se tiver alguma dúvida e tal. Muito obrigado, gente. Pô, tranquilão. O Wesley é tipo o pai da galera, né? O Wesley sempre vinha apresentando alguém novo para dar aula. Pelo menos para mim é novo, né? O Gugu não foi destruído. Eu devo ter uns filhos soltos por aí, não tenho certeza. O Beto é um apresentador de programa de... Eu me responsabilizo, graças a Deus. Então, valeu, gente. Muito obrigado. Valeu, uma sexta. Beijo nos corações. Boa noite para vocês, bom descanso. Vocês também. Tamo junto. Força e coragem, galera. Tamo junto. Tamo junto.